Chaitanya Mangala Shuneja Dipashandi Javana Sihamaha Vaishnavahaya Tatakshana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Bhagavata torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura, Antyakanda, capítulo 5, Nityananda Charita Varnana, descrição dos passatempos do Senhor Nityananda Balarama Ji. Shri Shri Nidai Gaura Chandra Ki Jaya. Por que me associei continuamente com pessoas maliciosas, ocupadas, como caçadores? Tornei-me um ladrão. Desde meu nascimento, tudo o que conheço é violência, ódio e assassinato. Quando me veem, todos de Navadvipa tremem de medo. Não há sequer um único pecado que eu não tenha cometido. Tão logo vi suas brilhantes joias, em meu coração determinei-me a roubá-las. Assim, uma noite reuni-me com minha quadrilha, a fim de concretizarmos nosso desejo de roubarmos o tesouro a decorar seu corpo transcendental. Em tal noite, todavia, você confundiu-nos todos, desorientado por sua potência ilusória. Eu não sabia quem você era. Alguns dias depois, após termos adorado Durga Devi e nos armados com espadas, adagas e tridentes, mais uma vez tentamos o logro. Contudo, nessa noite deparamo-nos com algo maravilhoso. Ao redor de sua casa patrulhavam guardas poderosos como elefantes loucos. Cada um deles usava uma enorme guirlanda de flores, a qual se estendia até seus joelhos. Enquanto o santo nome do Senhor Hari partia continuamente da boca dos guardas, você, no interior da casa, dormia despreocupadamente. Tão pecaminoso era meu coração, que nem mesmo diante de tal evento pude entender suas glórias. De quem são esses guardas? De onde eles vieram? Assim, me perguntando, parti. Passados alguns dias, ontem, viemos novamente tentar roubá-lo. Nossa visão, entretanto, imediatamente se fez cega. Com meu corpo de ladrões, rodeei sua casa. Repentinamente cegos estávamos, e assim nos perdemos em diferentes situações. Por espinhos, sanguessugas e mosquitos, fomos mordidos. Incapazes de nos movermos, muito sofremos também com a tempestade e a chuva de pedras. Após termos sofrido punições infernais, por fim, pela misericórdia do Senhor, tornamo-nos seus devotos. Por sua graça, com imaculado amor, meditamos em seus pés. Assim foi que você devolveu o poder da visão aos nossos olhos. Você é a suprema personalidade de Deus, o purificador das almas mais caídas. Tamanha é sua glória, que simplesmente por pensarmos em você, escapamos das torturas de Dhyamaraja. A mera lembrança de você é o bastante para uma pessoa livrar-se dos grilhões da ignorância e então facilmente entrar no mundo espiritual de Vaikunta, dirigindo dessa maneira a palavra a Nityananda Prabhu.
O Brahmana chorava sonoramente. Assim se dão os excelentes e notáveis passatempos do Senhor Nityananda. Maravilhados estavam os devotos que ouviram as palavras do Brahmana, e assim se curvaram, oferecendo a ele seus respeitos. O Brahmana então disse: ó Senhor, agora permita-me, por favor, partir. Não mais desejo manter vivo este corpo. Em meu coração, desejei prejudicá-lo. Minha pena, portanto, será morrer afogando-me nas águas do Ganges. Tocados pela sinceridade das palavras do Brahmana, foram o Senhor Nityananda e os devotos. Shri Nityananda lhe disse então: ó Brahmana, você é muito afortunado. Nascimento após nascimento, você é servo do Senhor Krishna. Se não fosse você objeto da misericórdia do Senhor, como poderia ter você presenciado tantas maravilhas? Se não fosse você um servo do Senhor, como tudo isso poderia ter se passado com sua pessoa? O Senhor Chaitanya veio a este mundo para purificar os caídos, isto é certo. Agora, ouça-me atentamente, ó Brahmana. Se você não mais seguir com seus pecados, eu aceito para mim todas as reações de sua má conduta passada. Chega de violência, roubo e de toda sorte de contravenções. Abandone tudo isso definitivamente. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jaya, Srila Vrindavan Das Thakura Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 2º, verso 47. Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yavalinganvito Hyatma. Yavalinganvito Hyatma. Tavat karmani bandhanam. Tavat karmani bandhanam. Tato viparyayak klesho. Tato viparyayak klesho. Maya yoga nuvardate. Maya yoga nuvardate. Yavalingam Vitoryatma. Yavalingam vitoryatma. Tavat karmani bandhana. Tavat karmani bandhanam. Tato viparyayak klesho. Tato viparyayak klesho. Maya yogo anuvartate. Maya yogo nuvardate. Yavat, enquanto linga anvita, coberta pelo corpo sutil, ri, na verdade, atma, a alma, tavat, neste período, karma, de atividades fruitivas, nibandhanam, cativeiro, tataha, disto, viparyaya, inverso, pensando erroneamente
que o corpo é o eu. Kleshaha, miséria. Maya Yoga, uma forte relação com a energia externa ilusória. Anuvartate, estabelece-se. Tradução: enquanto estiver coberta pelo corpo sutil. Enquanto estiver coberta pelo corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e ego falso. Inteligência e ego falso. A alma espiritual ficará atada aos resultados de suas atividades fruitivas. Devido a esta cobertura, a alma espiritual estabelece um vínculo com a energia material. E nestas circunstâncias, deve submeter-se a condições e reveses materiais, continuamente, vida após vida. Significado dado por sua divina graça, Abhay Charanaravindan Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki A entidade viva está atada ao corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e falso ego. Na hora da morte, portanto, o estado mental determina qual será o próximo corpo. Como se confirma no Bhagavad Gita 8.6, Yam Yam Vapis Maram Bhavantya Jatyante Kalevaram. Na hora da morte, a mente estabelece o critério através do qual a alma espiritual será transferida a outro tipo de corpo. Se o ser vivo resiste aos ditames da mente e ocupa-a no amoroso serviço ao Senhor, ela não conseguirá degradá-lo. Ela mente, né? Portanto, é dever de todos os seres humanos conservar a mente sempre ocupada nos pés de lótus do Senhor. Savai Manaha Krishna Padaravindayo. Quando a mente está ocupada nos pés de lótus de Krishna, a inteligência purifica-se e então a inteligência obtém inspiração da superalma, da Mibudi Yogantan. Com isso, a entidade viva progride para depois libertar-se do cativeiro material. A alma viva individual está sujeita às leis da atividade fruitiva, mas a superalma, Paramatma, não é afetada pelas atividades fruitivas da alma individual. Como se confirma no Ishopanishad védico, o Paramatma e a Jivatma, que são comparados a dois pássaros, estão firmados no mesmo corpo. A Jivatma está desfrutando ou sofrendo porque come os frutos das atividades corpóreas. Mas o Paramatma, que está livre desse cativeiro, testemunha e sanciona as atividades da alma individual conforme esta deseja. Narayana Namaskritya Narachaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna
Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Javal Lingam Itohyatma Tavat Karma Nibandhanam Tato Viparyaya Klesho Maya Yogo Nuvartate. Enquanto estiver coberta pelo corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e falso ego, a alma espiritual ficará atada aos resultados de suas atividades fruitivas. Devido a esta cobertura, a alma espiritual estabelece um vínculo com a energia material. E nestas circunstâncias, deve submeter-se a condições e reveses materiais continuamente, vida após vida. Bom, aqui nós estamos agora entendendo como que a alma espiritual, que é Shatitananda, que é Shat eterna, Chit plena de conhecimento, e Ananda, Nandomaya Vyasa, feliz por natureza, bem-aventurada, se enreda nesse corpo material grosseiro, se mantém enredada no corpo material sutil, quando o corpo material grosseiro é exterminado, quando os elementos materiais grosseiros se fundem na totalidade dos elementos materiais. Então, isso é o que nós devemos, com muito cuidado, investigar, entender. Porque isso é conhecimento, isso é erradicar a ignorância. Então, Srila Prabhupada começa aqui o significado, enfatizando a entidade viva, atada ao corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e falso ego. Na hora da morte, portanto, presa nesse estado mental, ela determina qual será o seu próximo corpo. Isso aqui é muito interessante porque nós não podemos pensar que vamos passar a vida inteira pensando qualquer coisa, qualquer bobagem, mas que na hora da morte nós vamos conseguir concentrar a nossa mente em Deus, em Krishna. Isso é impossível. Isso é impossível. Nós vamos pensar na hora da morte exatamente tudo aquilo que pensamos durante a nossa existência, a nossa vida. É exatamente isso que nós vamos pensar. Não tem como isso acontecer de maneira diferente. Por isso que Srila Prabhupada citou aqui o Bhagavad Gita, Krishna dizendo no Bhagavad Gita 8:6, que ele citou essas duas linhas primeiras do verso, Jan Vabis Varam Bhavam, Jatiande Kalevaram. O restante é Tam Mevaltikam Veya Sada Tatbhava Bhavita. Esse verso fala que a pessoa na hora da morte alcança sem falta, um estado de existência do qual se lembra quando abandona seu corpo. Ou seja, aquilo que estivermos pensando na hora da morte será o nosso próximo corpo. Será ali que vamos habitar. Ali que a alma, que está livre do corpo grosseiro, mas presa no corpo sutil, vai entrar com o mesmo corpo sutil, feito de desejos, num corpo adequado, de acordo com seus desejos. Por isso que é imprescindível abandonarmos por completo
consequências das atividades em ignorância, das atividades em paixão, das atividades em bondade, inclusive. Porque é esse elo com os modos da natureza que é o resultado da nossa mente meditativa, do que estamos o tempo todo planejando, pensando, que vai nos levar para um próximo corpo. Kamatmakandjena Sharirabandhu. O corpo será trocado de acordo com o redemoinho Manovai, em que a mente se manteve presa durante toda essa existência como ser humano. É assim mesmo. Se a vida inteira estivermos afetados por ignorância, certamente perderemos essa forma humana de vida. Vamos nascer num corpo de animal inferior. Isso é muito perigoso para a nossa sociedade moderna aí, que anda substituindo os próprios filhos, o próprio relacionamento com seres humanos, com um relacionamento de carinho e amores exacerbados, exagerados com os animais. Nós devemos amar os animais, nós devemos proteger os animais. Solidan Sava Bhutana. Nós temos que ser, como seres humanos, bem-querentes de todos os seres vivos, inclusive os animais. Mas nós não podemos ter um relacionamento com os animais que supere o nosso relacionamento com os seres humanos, e pior ainda, que supere inclusive o nosso relacionamento amoroso com Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque se nós passarmos a vida inteira relacionados amorosamente, nos relacionando afetuosamente com os animais, fatalmente a nossa preocupação na hora da morte será algum animal, algum objeto de nosso apego que substituiu não só os nossos relacionamentos humanos, bem como o próprio relacionamento com Deus, a verdade absoluta. Então, por exemplo, existe uma história nos Vedas, o Srimad Bhagavata, que conta a história de Bharata Maharaja. Bharata Maharaja era uma alma quase autorrealizada já, muito avançada, e se preocupou tanto com um veadinho, se preocupou tanto em proteger um veadinho, se dedicou tanto a esse bichinho, esse veadinho, que essa relação substituiu inclusive a relação que ele tinha com Krishna. Assim sendo, ele estava tão voltado, preso pelo carinho material, pela paixão material, pelo amor material, a esse veadinho, que no momento que ele pensava numa única coisa, em salvar a vida do veadinho e em mais nada, chegou o momento dele deixar o corpo, porque nós nunca sabemos qual é o momento que vamos deixar o corpo. Por isso que Yudhishthira Maharaja respondeu por Yaksha, de Amaraja, que na verdade, disfarçado de Yaksha, que essa é a coisa mais desconcertante desse mundo, mais maravilhosa. Ahani, Ahani, Bhutani, Gajanti Raj, Alayani, Shesta, Stavaram, Ichanti, Kimacharya, Mataparam. Que, por mais que isso seja verdade, que todos nós vamos ter que deixar esses presentes corpos materiais, nós não pensamos nisso. Nós não paramos para pensar nisso. E essa é uma grande falha nossa como seres humanos. Então, Yudhishthira Maharaja disse que essa é a coisa mais maravilhosa desse mundo, que a cada segundo milhares de almas estão adentrando a morada de Mrityu, da morte, mas ainda assim
A pessoa nunca está pensando que, posso morrer agora, tenho que me preparar para isso. Isso é uma loucura. Isso é uma ilusão. Voltando, em ignorância, Bharata Maharaj, preocupado com o bem-estar do viadinho, teve que deixar o corpo naquele momento. Então, a única concentração mental dele naquele momento era o viadinho. Ele só pensava no viadinho. Logo, ele saiu do corpo de rei, de ser humano, e imediatamente entrou num corpo de viadinho, porque o seu corpo sutil não estava perfeitamente purificado, a mente, a inteligência, e não estava completamente desvencilhado dessa identificação como rei que deveria proteger o viadinho, ou seja, falso ego. Então ele foi transferido para um corpo de viadinho. Ele nasceu como um viadinho. Claro que a história de Bharata Maharaja, como era uma grande personalidade, e é ilustrativa para nós aprendermos sobre esse conhecimento transcendental. Claro que ele foi privilegiado, ele nasceu como um viadinho que ficava sempre por volta dos templos, sempre vagueando ali por volta dos templos, sempre associado com os sábios, os yogis, sempre tomando mahaprasada, restos de prasada dos sábios, dos santos. Então é outra coisa. E ele tinha o privilégio de lembrar, puxa, que bobagem que eu fiz. Não é o caso nosso. Mas, só para ilustrar, nem por isso, por estar atado a Tamaguna, ele ficou livre da reação da ignorância de Tamaguna. O que dizer? Todos nós, seres humanos comuns, mortais, comuns, falíveis. O que dizer? Então, quando Krishna fala no Bhagavad Gita, Mantya Vyabhicharena, Bhakti Yogena Sevate, Sagunam Samatichaitam Brahma Bhuya Kalpate, ele não está só decorando o Bhagavad Gita, não, gente. Ele está falando algo muito sério. Ele está falando isso aqui que Srila Prabhupada explicou aqui no significado. Deixou bem claro. Ele está falando que é dever de todos os seres humanos conservar a mente sempre ocupada nos pés de lótus do Senhor, ou seja, os pés de lótus do Senhor, Krishna Padaravinda, é o serviço devocional. No serviço devocional, porque isso é Bhakti Yoga, Bhakti Yogena Sevate, Sagunam Samatichaitam, Brahma Bhuya Kalpate. Porque quando alguém passa a fazer serviço transcendental amoroso a Krishna, e só isso, mais nada, ele está concentrado na transcendência. Nessa atividade não existe influência material, não existe influência de Tamaguna, ignorância, de Rajaguna, paixão, e muito menos de Satvaguna, bondade. É transcendência. Isso é transcendental. Então o que fala esse verso do Bhagavad Gita? Que assim que nós começamos a executar esse transcendental serviço amoroso a Krishna, Bhakti Yoga, Bhakti Yogena Sevate, Sagunam Samatichaitam, Brahma Bhuya Kalpate, transcendemos de imediato as influências de ignorância, Tamaguna, como foi o caso de uma grande personalidade, Bharata Maharaj, a influência de Rajaguna. Rajaguna é uma influência que nos ata aos nossos membros familiares, aos nossos ancestrais, aos nossos planos de atividades fruitivas inacabadas, que juramos que na próxima vida nós temos que terminar, e voltamos para terminar, com certeza. Nos prende nesse nascimento como seres humanos. Com Rajaguna nos mantemos aí como seres humanos, nascendo como seres humanos para terminarmos os nossos planos inacabados. Como Tamaguna, perdemos a vida humana porque temos que nascer em formas inferiores de vida, porque a nossa meditação é essa. Imaginem só, na hora da morte a gente está pensando, e agora? Quem vai cuidar do meu poodle, que está ficando sozinho? Né? Teve até uma história americana que deixou a herança dela para o poodle dela, não foi? Lembra dessa história? Chocante. Olha a ignorância. Então isso faz a gente perder a vida humana.
Agora, influenciado por Radyaguna, a gente continua nascendo como seres humanos. Uma hora como marido, depois como esposa, depois como filho, depois como avô, depois como neto, e assim por diante, mas girando na roda de Sansara, preso nesse nicho familiar, nesse apego aos ancestrais, nesse apego aos planos materiais inacabados. Né? Uma vez, Srila Prabhupada falou que Ravi Shankara, que é o maior citarista da história da humanidade, estava nascendo como Siddharman pela 9ª vida já. Então imaginem só, você tem um desejo de se esmerar numa determinada ciência, numa determinada arte, num determinado segmento, Krishna vai deixando você continuar se esmerando, mas isso é aprisionamento, gente. Se até a bondade causa aprisionamento, imaginem só o quão não é prejudicial à autorrealização o aprisionamento em modalidades inferiores como a paixão e a ignorância. Então, uma pessoa muito envolvida com atividades em sattva-guna, em bondade, ela tem um nascimento mais próspero, mais belo, mais rico, mais opulento, mais inteligente. Quem sabe, na família de Brahmanas, nasce como um filho de um devoto, Vaishnava e tal. Mas tudo isso ainda não garante nada. Por quê? Porque sequer o nascimento em Pitriloka vai resolver alguma coisa, em Svargaloka, nos planetas celestiais. Sequer o nascimento nos planetas celestiais vai resolver, porque isso também é prisão. Então, o recado aqui é transcender, prender a mente em atividades transcendentais que não geram reações, que não têm aprisionamento. Ou seja, em atividades que purificam o corpo sutil também, purificam a mente, purificam a inteligência, tornam a inteligência transcendental, Atmika Buddhi, e não inteligência material, e liberam a gente da falsa concepção de ego, o falso ego, mas faz com que consigamos nos ver realmente como aquilo que nós somos, almas, eu, e não falso ego. Então, a inteligência, a entidade viva atada no corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e ego falso. Na hora da morte, portanto, o estado mental determina qual será o próximo corpo. Se ela estiver assim, ela vai ter de novo um corpo material. Ou de animal, ou de ser humano, ou de semideus. Mas um corpo material. Então, se o ser vivo resiste aos ditames da mente e ocupa no amoroso serviço ao Senhor, ela, a mente, não conseguirá degradá-lo. Aqui está a grande sacada. Por isso que Krishna falou no Bhagavad Gita, Manabhava Mabhakto Majadimana Maskuru Mamevashyasya Yuktaivan Atmanam Matparayana. Krishna falou, Arjuna, ocupe sua mente sempre em pensar em mim. Sempre, constantemente. Constantemente em pensar em mim. Não perca nunca a lucidez de que você é meu servo eterno. Nunca. Como fala o Vishnu Purana, Saharishtam Mahati Dhansa Moha Satya Vibrahma Yamurtam Shanam Vapi Vasudevam Natintaye. Entenda que se você se esquecer disso, isso aí é Samoha Satya Vibrahma Yamurtam Shanam Vapi. Se você se esquecer disso, isso aí é a maior loucura, a maior ilusão, a maior anomalia para um ser humano. Não perca o fio da meada. Não se desvie. Esse verso, Krishna falou, para aquele que se rende a mim, que executa serviço devocional a mim, que está situado realmente como ele é, como alma, para aquele que consegue essa façanha, imediatamente ele transcende as influências dos modos da natureza material.
Tama, Raja e Sattva. Ignorância, paixão e bondade. E ao se manter assim, e ao não deslizar, não cair em nenhuma circunstância, ela se situa em transcendência, se mantém em transcendência e chega na hora da morte transcendentalmente situado. Então é isso que nós temos que perseguir com muita determinação. Esse estado mental transcendental. Pureza completa. Atividade que purifica por completo. Qual é a atividade que purifica por completo? Partir de alguém você vai ter. Serviço devocional. Qual é a garantia que nós temos? Se não nos desviarmos, nunca, sequer por um segundo, como fala o Vishnu Purana. Isso garante sucesso. Isso é garantia completa de sucesso. De Asyanuvriti, Kritinova, Bhuvima, como falam os habitantes de Dwaraka. Isso aí garante o sucesso sob todos os aspectos nessa vida como seres humanos, que é uma grande dádiva, essa forma humana de vida. É a única situação em que podemos sair desse enredamento, desenvolver esse entendimento. Atma Tattva, esse entendimento da alma e da superalma, esse entendimento de nós mesmos e da verdade absoluta, Deus. Então, Mamanabhava Mabhaktoma Jadimana Maskuruma Bevachasas Yuktaivan Matmanam Matparayana. Krishna falou: ocupe tua mente, Arjuna. Ocupe tua mente sempre em pensar em mim. Sempre. Sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Sempre servir Krishna e nunca servir os sentidos. Servir aos planos materiais. Ocupe sua mente sempre em pensar em mim. Converta-te em meu devoto. Se renda a mim. Assim fica fácil transcender a energia ilusória pelo poder de Krishna na sua meditação introspectiva, constante, séria. Ofereça-me reverências. Isso prova que nós estamos submissamente rendidos a Deus, botando a cabeça no chão perante a pessoa suprema, aceitando-a plenamente. Ofereça-me reverências e me adore. Porque agindo assim, fazendo dessa maneira, você virá a mim, sem dúvida, sem falta. Por isso, gente, que nós somos os devotos de Krishna. Por isso que nós temos uma vida em consciência de Krishna. Por isso que todos devem fazer o mesmo. Porque essa é a única solução para todas as misérias materiais, para todo o enredamento. Para o nascimento, para a doença, para a velhice e para a morte. Então, portanto, é dever de todos os seres humanos conservar a mente sempre ocupada nos pés de lótus do Senhor. Savai Manabha, Krishna Vadaravinda. Os pés de lótus de Krishna significa serviço devocional. O serviço devocional são os pés de lótus de Krishna. Quando a mente está ocupada nos pés de lótus de Krishna, ou seja, no serviço devocional, a inteligência se purifica. Aí, está vendo? Está vendo? A consciência contaminada se purifica e se torna consciência pura, consciência de Krishna. E então a inteligência obtém inspiração da superalma. Então é nessa hora, é nesse caso aí, que Teshan Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogandam Jena Mamupayatite, que Krishna no coração vai inspirar a tal alma para ela trilhar esse caminho com muita seriedade, com muita determinação, Dridavrata, com voto de não se desviar e não se desviando. E assim, com isso, a entidade viva progride para depois libertar-se do cativeiro material. Isso é só assim que alguém faz avanço tangível, verdadeiro,
sendo ajudado pela superalma que está junto da alma no coração e que não é de maneira nenhuma afetada pelos moldes da natureza material, pelas condições corpóreas, que nem a alma é. Srila Prabhupada explicou aqui, como se confirma aqui. A alma individual, a alma viva individual está sujeita às leis da atividade fruitiva, mas a superalma, Paramatma, não. Ela não é afetada pelas atividades fruitivas da alma individual. Então só o Paramatma, que é transcendental a tudo, inclusive ao posicionamento dele ali no coração, junto com a alma, pode nos ajudar porque ele está transcendentalmente situado sempre. Então só ele pode nos arrastar dessa ignorância, desse condicionamento. Só ele pode nos ajudar. E nos ajuda. Nos ajuda. Savasya Chahan Lidi Sanivisto Matais Britigyana. De mim, que estou no coração com a alma, situado no coração junto com a alma, vem a lembrança e o conhecimento. Então, essa é a ajuda. Krishna está vendo a sinceridade da alma, Krishna está vendo a ocupação transcendental da alma, o prazer dele, Krishna reciproca, dando Dadami Buddhi Yogandam, dando inteligência para ela compreendê-lo, para ela trilhar o caminho de maneira correta, para ela conhecer a verdade absoluta que liberta quando alguém conhece a verdade. Vedaishya Sarvairaham Eva Vedyo. Então é assim. O Prabhupada citou aqui o Sri Upanishad, que fala que nós estamos no coração do corpo e a superalma está no coração junto com a alma, como se fôssemos dois pássaros, um pássaro comendo os frutos da árvore, o corpo, gratificando os sentidos, tentando extrair prazer do corpo, comendo os frutos das atividades fruitivas, e o outro pássaro só assistindo. Krishna. Krishna está ali no coração, como o Supremo Eterno, junto com o outro Eterno, que é a alma. Krishna está ali sem precisar de nada, porque ele não precisa de nada nem de ninguém, e nós estamos ali necessitando sempre da misericórdia de Krishna, dependendo dele. Por isso que diferencia a alma da alma suprema, que Krishna é o eterno supremo entre todos os eternos, que os outros eternos dependem do eterno supremo, e o eterno supremo não depende de ninguém. Por isso que ele é transcendental ao corpo. Então, como se confirma no Ishupanishad védico, o Paramatma e a Divatma, que são comparados a dois pássaros, estão firmados no mesmo corpo. A Divatma está desfrutando ou sofrendo, porque come os frutos das atividades. É assim. Todo pecado tem seu preço. Todo desfrute tem seu preço. E toda atividade piedosa, caridade, também tem seu preço. Ainda é um enredamento num bom sentido. Ficamos só sem fazer a caridade máxima, que é dar a Krishna o que é dele, e dando às criaturas ajuda, temos que nascer para desfrutar dessa atividade piedosa. Ficamos pecando, cometendo atividades piedosas, temos que nascer para sofrer. Então, a entidade viva, ela fica ali, a alma, a Jiva-atma, fica ali sofrendo por atividades desautorizadas ou desfrutando por atividades materiais autorizadas, por caridade mundana. É um enredamento. É o mesmo enredamento. Agora, o Paramatma, a alma, a superalma, aliás, que está livre desse cativeiro, que não tem nada a ver com essas atividades, nem em Tamaguna, nem em Rajaguna, nem em Sattva-guna, nem em ignorância, nem em paixão, nem em bondade até. A Paramatma, que é sempre transcendental, está livre desse cativeiro. Então ele, estando transcendentalmente situado, pode nos trazer para a transcendência. Por quê? Porque é ele que sanciona
as atividades da alma e é ele que assiste, testemunha as atividades da alma. Padrasthanumanta Chabharta Bhakta Maheshwara. Esse Maheshwara, esse supremo controlador, esse supremo desfrutador, Bhakta, é quem deixa a gente agir livremente e satisfaz os nossos desejos, dando tudo aquilo que nós achamos que se obtivermos, vamos ser felizes. Quer estejamos equivocados ou não, ele não interfere nisso, porque ele já deu o livre-arbítrio. Só que ele fica testemunhando. Então nada vai fugir do controle desse Maheshwara, desse Supremo Controlador. Porque ele está vendo que só estamos fazendo por merecer. Só estamos obtendo corpos de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Quando nós compreendermos que, na verdade, esse pequeno livre-arbítrio também é um equívoco, porque, na verdade, a única coisa que nós somos eternamente, e um dia vamos ter que voltar a executar eternamente, é transcendentar o serviço amoroso a Krishna, e nada mais. Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shravanadi Shuddhachiti Karayudaya. A única coisa que a alma tem de verdade no coração é amor puro por Krishna. O resto todo o restante é equívoco. A única coisa que a alma tem que fazer é resgatar esse relacionamento amoroso com Krishna. Krishna Prema Bhakta. Nós temos que ser servos amorosos de Krishna. Desenvolver amor puro por Krishna. Krishna Prema Bhakti. Essa é a atitude certa, esse é o único caminho. Qualquer outra coisa continua sendo enredamento. Então isso significa lucidez. Sim, a Jivatma está desfrutando ou sofrendo porque come os frutos das atividades corpóreas, mas o Paramatma, que está livre desse cativeiro, testemunha e sanciona as atividades da alma individual conforme esta deseja. Então temos que aprender a desejar. Temos que desejar serviço transcendental amoroso a Krishna e mais nada. Temos que desejar desenvolver amor puro por Krishna, porque essa é a realidade do nosso amor adormecido no coração. Não somos nada além de servos amorosos de Krishna. Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa, o Senhor Chaitanya enfatizou. A única coisa que a alma é um servo eterno de Krishna. A única posição que ela vai estar confortável é na sua bhava original, como um servo eterno de Krishna, como um amante de Krishna. E a única maneira que ela vai estar estática, transcendendo, feliz, em êxtase, é quando ela estiver em pleno desenvolvimento desse amor transcendental por Krishna. Krishna Prema Bhakta. Ele é um Bhakta, ele é um servo que está desfrutando de amor transcendental pela pessoa suprema. Isso aí, ainda que esteja aqui, mas se isso já estiver acontecendo, isso já significa liberação, já está liberado. Não precisa nem voltar para o mundo espiritual para isso, já está. E assim sendo, na hora da morte, com esse nível de consciência em transcendência, imediatamente seremos transferidos para o reino eterno de Deus, para o mundo espiritual, na nossa bhava original de servos amorosos de Krishna. Isso é filosofia, o resto é especulação e bobagem. Esse é conhecimento, o resto é perda de tempo. Isso é Brahma Vidya, o resto é Jada Vidya, conhecimento em ignorância. Estamos falando aqui, tratando aqui só de conhecimento em transcendência, conhecimento verdadeiro. Brahma Vidya. É só isso que interessa, o resto é bobagem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.